Fala galera, aqui é o Ricardo. Hoje nós estamos no Mercado de São Brás. Ele é o melhor mercado da América Latina. Ele foi inaugurado esses tempos agora. Agora eu tô aqui para comprar um peixe com meu pai. E aqui, nós vamos ter que tomar um café ainda. Bora! Câmera fotográfica. Bota uma frontal aí.